Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura é o ditado que diz o que foi o jogo de hoje contra o Palmeiras, do Palmeiras contra o Grêmio. Seja bem-vindos ao Gando, Linha Alviverde, meu nome é Bruno. Estamos aqui no vídeo do pós-jogo aí entre Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, que aconteceu às 9h30 de sexta-feira. E, né, é um jogo que, na minha opinião, tem algumas coisas a comentar, mas o que explica esse jogo, na verdade, é o número de finalizações, né? É as estatísticas desse jogo, né? O Palmeiras simplesmente nesse jogo ele teve, se eu não me engano, 33 finalizações, sendo 33 finalizações contra somente 6 do Grêmio, né? E isso acontece desde o no primeiro tempo, uma dominância do Palmeiras. E o primeiro tempo ainda o Grêmio tenta jogar um pouco, ele tem uma chance até bem perigosa. E o Murilo faz um bom corte, mas no segundo tempo o Grêmio simplesmente desistiu de jogar e foi tipo um vareio do Palmeiras em questão ofensiva, né? Mas se em questão de criatividade e armação do time tá em dia, e a gente acha que até vê isso nos últimos jogos, a questão da questão técnica da finalização ainda peca, como a gente vê também nos últimos jogos, né? Bem, o que a gente pode falar, além da questão das finalizações desse jogo, é o Abel ele fez uma alteração tática aí no time, né? O time, ao invés de entrar num 4-2-3-1, que era a tática que vinha sendo utilizada, ele vem mais para um 4-1-4-1, né? Somente um volante e o Veiga e o Murilo não, o Veiga e o Maurício como como meias atacantes, né? O Veiga voltando um pouco mais para receber essa bola, mas os dois jogando mais ofensivamente. O Abel chegou a experimentar isso, acho que no jogo contra o Botafogo, na Libertadores. Esse jogo eu achei o Veiga bem, não foi muito bem. Eu acho que talvez contra adversários mais fracos é uma alternativa para a gente conseguir furar, né, a defesa deles. Mas eu não vejo isso sendo muito proveitoso para o Palmeiras contra equipes mais fortes, né? Mas contra equipes que a gente sabe que tem defesas piores que a nossa, que tem times mais limitados, acho que é uma boa alternativa, né? Aliás, por mais que eu acho que isso não seja uma tática tão boa contra equipes de qualidades melhores, eu acho que o Palmeiras deveria tentar usar ela até o final da temporada, porque o que a gente precisa agora é buscar resultados, né? Mesmo que essa tática ela não, eu acho que deixa a gente mais frágil defensivamente. Eu acho que é disso que o Palmeiras está precisando. A gente está precisando ir para frente, talvez deixar ter mais volume de jogo e talvez essa tática ajude nisso, né? Mas eu não vejo ela sendo muito proveitosa, por exemplo, contra equipes como Botafogo, Flamengo, um Atlético Mineiro, talvez, entre outras. Mas o que a gente tem para falar mais do jogo é isso daí. Agora vamos falar um pouco dos jogadores, né? Como eu falei, o Palmeiras ele tá numa formação diferente hoje. O Everton, não tem nada a dizer do Everton. Não foi uma partida que ele foi exigido, né? Teve a falha contra o Corinthians. Não foi exigido hoje nem para repor bola. Então a gente não tem muito o que tocar no Everton aí. Agora da linha defensiva, né? A linha defensiva com o Murilo é uma linha muito mais segura, né? O Murilo, acho que hoje é a referência técnica da defesa. Eu ainda achei a defesa meio estranha hoje, mas talvez por causa, eu não sei se por causa do Murilo voltando ou se porque o Grêmio é um ataque muito ruim, tem um time limitado, eu senti a defesa melhor, mesmo ainda sentindo ela meio estranha, né? Mas o Murilo me pareceu que dá mais confiança na defesa. Talvez a gente deveria começar a pensar numa formação com o Murilo e o Vitor Reis entrando, né? Porque o Gustavo Gomes ele anda bem pesado, né? Mas vamos lá. Falando do Marcos Rocha, o Marcos Rocha fez uma bela partida hoje. A gente estava criticando ele nos últimos jogos, mas ele fez uma ótima partida defensivamente falando. Ofensivamente, eu achei ele bem fraco ainda. É muito ruim, mas defensivamente ele fez um bom papel. A linha de defesa eu achei que foi muito boa. Como eu falei, né, não tomaram gol. Teve alguns momentos estranhos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio desistiu de jogar bola. E então eu senti que a defesa foi bem. O Murilo, em vários momentos aí do jogo. O Gustavo Gomes também. Eu não vi gente falando disso, mas o Gustavo Gomes também tentou. Mas o Murilo muito mais, porque o Murilo tem muito mais qualidade na bola do pé. Os zagueiros aparecendo no ataque, tentando triangulações. Talvez o Abel tenha. Eu senti o time muito mais móvel no jogo de hoje.
e inclusive a defesa. Talvez o Abel ele tenha dado uma comida de rabo neles. E eles estão resolveram fazer o que eles deveriam fazer desde a primeira rodada. Mas a gente vê mais o Murilo fazendo isso de forma de qualidade, né? Mas o Gustavo Gomes também tentou algumas subidas. Mas é mais isso da defesa, eu acho que eles foram todos muito bem, né? O ponto fora da curva é o Caio Paulista. O Caio Paulista estava fazendo alguns bons jogos, né? Simplesmente desaprendeu a jogar bola horrível. E no segundo tempo a gente vê uma fatídica cena do Caio Paulista sendo substituído pelo Mike. E se eu fosse lateral esquerdo, isso vale pro Caio Paulista e pro Vanderlan. Se eu sou lateral esquerdo e vejo tendo que ser substituído ou não entrando no jogo na minha devida posição para ver um lateral direito tendo que jogar na esquerda improvisado, eu teria vergonha e pararia para pensar e refletir o que estou fazendo de errado, né? Porque assim, você tem que improvisar um lateral direito porque os seus laterais esquerdos são uma bosta, é porque tem alguma coisa estranha, né? O Caio Paulista eu acho que ele vive mais um mau momento, mas eu acho que ele se provou em alguns momentos da temporada, talvez esteja sofrendo aí algum tipo de, talvez a pressão, não sei, mas o Vanderlan, cara, acho que isso quebra mais o Vanderlan do que o Caio Paulista, hein? Espero que o Vanderlan não fique para a próxima temporada, eles aproveitem aí, que é um jogador com potencial e tal, e consigam uma boa venda, porque pra mim isso é o prego do caixão, tá ligado? Você não entrar no campo porque preferiram botar um lateral direito do que você na sua devida posição, é porque tem alguma coisa errada, né? Bem, falando da linha do volante, o Animal Moreno, foi um jogo ok também. Ofensivamente, eu senti isso desde o começo da temporada. O Aníbal Moreno ele não é muito bom ofensivamente. Ele é tipo um Felipe Melo, ele é um 5 defensivo. Às vezes dá boas viradas de jogo, é verdade, mas no geral é um jogador mais para defesa do que para ataque. Você deixando só ele de volante, você deixa ele livre lá para circular na volância e poder perseguir talvez melhor alguns adversários. Eu senti um meio-campo bem solidário na hora da marcação. Também acho que por isso que isso ajudou o time a jogar bem, ou se é porque o Grêmio é muito ruim, não sei. Mas, bem, o jogo ok dele. O Rafael Veiga acho que fez um ótimo jogo. Tentou alguns chutes aí. Não conseguiu fazer o gol, mas conseguiu. Acho que ajudou bastante na transição de jogo. Podia ter feito mais, poderia. Fez uma finalização no gol só, 3 para fora, uma bloqueada. Mas eu acho que no geral foi um bom jogo. Eu acho que ele conseguiu transitar bem ali com o Estevão e com o Maurício, né? Muitas vezes também por jogadas por dentro. O Maurício mesmo também, eu senti que ele foi bem também, quase fez um gol, né? Mas estava impedido, né? Vacilou lá na jogada. Também senti que ele foi bem, o Maurício ele vem entrando bem também. Eu acho que ele talvez tá merecendo cavar uma vaga no time titular, não sei. Ele vinha bem antes da lesão também, então. O Estevão, né? A gente precisa nem falar, foi o cara que salvou o time, fez um gol, fez 1 milhão de jogadas. Aí o Estevão é muito. O Estevão é foda, né, gente? Ele é inacreditável, né? É um ótimo jogador aí. Não tem muito o que dizer do Estevão. Simplesmente salvou o jogo, né? Se não fosse ele, a gente teria feito esse grande jogo e não teria ganhado. Então, também que a gente tem dois caras aí no time que eu falo no setor ofensivo que tem bolas aí para conseguir entregar aí uma vitória para esse time aí que quase se complicou contra um fraquíssimo Grêmio, né? Bem, o Felipe Anderson também. O Felipe Anderson fez um bom jogo, mostrou um pouco mais de vontade, eu acho. Mas ainda, eu não sei, cara. Ainda assim você parece ter sono, ou decisões erradas. A hora que podia ter chutado, eu prefiro tocar para trás. Fez alguns bons lances também, não vou mentir. Assim, eu acho que foi melhor que contra o Corinthians, foi um bom jogo, mas ainda abaixo do que a gente espera, né? A contratação que nos prometeram, né? E o que falar do Rony, né? O Rony foi mal, acho que o Rony foi o pior jogador do time, não ajudou em nada ofensivamente. É só aquela correria louca, pelo menos não tentou bicicleta, ele teve a oportunidade para dar bicicleta, hein? Eu acho que o Abel comeu com o dele. Eu acho que o Abel deu uma comida de rabo nele e mandou ele parar de dar as bicicletas aí. Porque ele teve a oportunidade de dar bicicleta, ele que não quis dar, né? Mas
Bem, falando um pouco dos reservas aí, o Mark entrou na esquerda. É, não sei muito o que dizer. Pra mim, o Mark tava indo muito mal depois que voltou de lesão também. Então, o Flaco também pouco acrescentou. O Zé Rafael perdeu uma chance no final do jogo, que pelo amor de Deus, né? Por isso que é banco. Richard Rios entrou um pouco mais movimentado, né? O Richard Rios veio. Richard Rios é 880, ele vai mal, ele vai bem. Acho que o pouco que entrou ajudou. E o Dudu, pra mim, é o ponto forte, né? Do banco de reserva aí. Também não fez nada diferente. Teve, acho que, duas jogadas ali que foi a jogada que ele chuta no gol e o rebote vai pro Estevão, que graças a Deus na hora eu achei que ele tava impedido. Mas ainda bem que ele não tava, né? Na hora que o Dudu chuta a bola, ele tá bem atrás, então esperto, né? O jogador fora da linha, né? O cara acreditou até o final na jogada e falou que se não for gol e tiver um rebote, é minha essa bola. E dito e feito, foi lá e fez o gol. E tem uma segunda bola que o Dudu pega, tenta fazer alguma coisa, também perde a bola. O que dá pra dizer é o Dudu sofreu uma falta bem feia aí no final do jogo, né? Um bom salve. E o cartão amarelo ficou barato, né? Nessas horas o VAR não aparece, né? Aí falam que é o Varmeira, que o campeonato, que a gente tem impacto aí com a arbitragem, né? Mas uma falta daquela lá era pra expulsão no mínimo, né? No joelho do jogador ainda. Na hora do jogo também eu não vi, não prestei muita atenção, né? Porque imagem de longe, não mostraram no replay. Mas quando você vê assim depois as postagens, né? É bem feia a falta mesmo no joelho, perigoso, né? Principalmente ele que tá vindo de uma lesão, não lembro qual que é o joelho que ele lesionou, mas perigoso mesmo. Bem, falando do Grêmio, né? Um pouquinho. Só não foi 4-5-0 porque o goleiro deles estava muito inspirado. E ó que o goleiro deles começou o jogo falhando, quase deu um gol pro Felipe Anderson, né? Mas do mais é isso. A coletiva do Abel, o Abel foi mais mansinho hoje. Esse porque achou ruim aí. Teve protesto no intervalo do jogo. A torcida falando muita folga e pouca obrigação, né? Tá certo, tem que cobrar. O Abel ele traz um ponto válido também para discussão, porque ele diz que o Palmeiras ele é um Palmeiras melhor que o do ano passado. Realmente, nos números mas tem 5 pontos a mais, né, que o Palmeiras na mesma rodada do ano passado, mas o Palmeiras do ano passado chegou até a semifinal de Libertadores. Também não foi muito longe na Copa do Brasil, mas chegou numa semifinal de Libertadores, né? Tem esses pontos, né, pra gente discutir, né? É fácil falar, mas falar que tá melhor que o ano passado e que o adversário tá muito mais na frente, mas né, o adversário tá jogando Libertadores, né? E a gente não, né? E ano passado a gente tava. Então, tem todos esses pormenores aí, né? É meio desanimador fazer uma pós-jogo de uma partida que a gente sabe que quase não vale nada, né? A gente tá 3 pontos do Botafogo. O Botafogo vai pegar o Cuiabá e ainda se fosse, sei lá, meio de semana, alguma coisa assim, mas é jogo antes da data FIFA, então acho muito difícil aí o Botafogo perder pontos. Torcer para que sim. O Palmeiras está a 4 pontos do Fortaleza que está em terceiro. Torcer para o Fortaleza também tropeçar, para pelo menos a gente conseguir manter esse segundo lugar aí. E do mais é isso. Gostaria também de entender por que o Rômulo não entra nesse time, de nem fudendo. Eu achei que hoje ele ia entrar para a gente estar jogando com 2 meses. Eu achei que ele ia talvez tentar manter umas alterações, mas não. O Rômulo nem foi. O Rômulo foi pro jogo, sim, acho que foi pro jogo também. Eu tenho uma coisa a dizer, né? Eu acho que esse time é interessante. Ele fez uma alteração tática. Os laterais eles não estão dando tanta opção lá na frente. O Estevão e o Felipe Anderson, vários momentos, eles meio que fazem a posição dos pontas, abrindo por fora, e os meias meio que puxando por dentro a marcação. O que acontecia antes eram os laterais fazendo essa função de ala para fora e os pontas entrarem para dentro para às vezes fazer esse 1-2, né? Talvez seja interessante, eu falei, né? Eu acho que é interessante a gente manter talvez até o final da temporada, essa formação aí, porque a gente precisa buscar resultados para tentar algum milagre. Então, talvez seja interessante. Eu acho que contra equipe fortes talvez seja mais difícil, talvez seja uma posições que seja uma formação que não ajuda tanto defensivamente. Ofensivamente, eu acho que ajuda. O que eu acho que poderia, talvez, a gente não vai ter o Estevão no próximo jogo, né? Foi suspenso junto com o Rios. Mas acho que essa suspensão foi estratégica aí, porque eles vão voltar de data FIFA, provavelmente eles não iriam jogar.
Então a gente deve ver um Dudu titular na próxima rodada. Eu acho que é o jogo para ele se provar de fato se se ele pode voltar para o time titular. Para mim, já é muito melhor que o Felipe Anderson. Eu acho que quando a gente tiver o time completo de novo, a gente poderia tentar essa formação aí dos 4 meias. Uma forma diferente, talvez. A gente tem os laterais que dão apoio com a perna cada lado, né? A gente poderia ter os pontas para cortar para dentro. Podemos ter um Dudu e um. Poderia ter um Dudu e o Estevão na direita, né, cortando para dentro, e a gente poderia ter os meias melhor posicionados aí para quando recebessem essa bola poderem chutar, né? Por exemplo, um Veiga jogando na direita como ele faz, e o Felipe Anderson jogando com o Dudu, o Felipe Anderson jogando de meia, né? Talvez isso ajude ele também, sendo um cara que vai pegar essa bola na esquerda e chutar para direita pela ter o campo para chutar para direita, né? Não sei. Bem, diga aí o que vocês acham aí, o que vocês acharam do jogo. E se vocês ainda estão confiantes, tem alguma confiança ainda de algum possível tropeço do Botafogo. O Botafogo é um bom time, tem uma boa vantagem, eu acho muito difícil para tirar. Mas tem uma coisa que eu percebo nesse Botafogo. Mesmo eles tendo trocado 12 jogadores aí, o time titular praticamente inteiro ser um time novo, comparado ao ano passado, eu ainda acho que eles são um time de fralda cheia. Eu acho que eles não vão ganhar Libertadores. Por mais que tenham o melhor futebol, acho que o Atlético Mineiro vai papapar essa Libertadores aí. Eu acho que eles são um time fralda cheia. Contra o Palmeiras eles quase entregou. Contra o São Paulo eles entregaram, mas ganharam nos pênaltis. Contra o Penharol eles fizeram um jogo de volta horroroso. É que a diferença era tão grande que o Penharol não conseguiu fazer nada, né? Mas eu acho que o Botafogo tem histórico, ainda essa temporada, de pelar as calças. Pode ser que milagres aconteçam. Mas é muito difícil. Bem, deixa aí nos comentários o que você acha do jogo. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou!